Escoliose congênita é um tipo de deformidade da coluna que acontece por má formação na vértebra ainda na fase intrauterina, ou seja, no começo da gestação, a programação da coluna sai de forma inadequada e isso promove a deformidade da coluna após o nascimento. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e foi motivado por um exame que eu recebi de uma colega pediatra, onde o ultrassom morfológico mostrou uma alteração congênita da coluna vertebral do bebê. E isso gerou, naturalmente, a apreensão dos pais que buscam saber o que fazer nesse momento. Nem sempre a escoliose congênita é diagnosticada na fase intrauterina, muitas vezes só depois do nascimento, mas isso pode acontecer principalmente com a melhora dos exames de ultrassonografia morfológicos dos dias atuais. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. O assunto hoje, como eu mencionei, então, é escoliose congênita, que é um tipo de deformidade da coluna vertebral, quando vista de frente. Lembrando que quando vista de frente, a coluna vertebral ela deve ser retilínea, deve ser reta, e deformidades então na coluna vista de frente são chamadas escoliose. Escoliose tem diversas causas, mas uma delas ocorre pela má formação da vértebra ainda na fase intrauterina. E lembrando que, olha que interessante, a coluna se forma bem lá no comecinho da gravidez. Nas primeiras 8 semanas, já ocorre a divisão das vértebras. Claro que ainda de forma muito rudimentar, mas esse início, essa divisão inicial é fundamental para que ao longo da gestação a vértebra vai aumentando de tamanho, cada vértebra vai aumentando de tamanho, e de modo que a coluna se forme como ela tem que ser adequadamente na criança e, obviamente, na vida adulta. Então, hoje em dia, são possíveis diagnósticos bem precoces de vários problemas congênitos, que são problemas que acontecem na fase embrionária, com o bebezinho ainda dentro do útero, e um deles é a própria morfologia, a própria caracterização da anatomia da coluna vertebral. Então, com o ultrassom, o médico consegue verificar como é que está o formato das vértebras e assim diagnosticar eventuais problemas como a escoliose congênita ou a má formação congênita da coluna. Bom, e aí fica a pergunta, uma vez diagnosticado na fase intrauterina, existe algum tratamento que possa ser feito ou não? Deve-se aguardar o nascimento e observar, acompanhar isso com um médico especialista em coluna. Então a resposta é que não há nada que possa ser feito uma vez diagnosticado o problema, não há nada que possa ser feito no sentido de tratamento ainda intrauterino para malformações congênitas da coluna. Então a recomendação é completar a gravidez normalmente, não há restrição em relação à via de parto, parto normal ou cesariana não muda por conta do diagnóstico desse problema, isso tem que seguir o ritmo normal e o fluxo normal de acordo com outras variáveis que o seu médico obstetra vai utilizar para essa definição. Após o nascimento, não tem nenhum cuidado imediato, inicial, que deva ser tomado, ou seja, os cuidados habituais da rotina do recém-nascido, da puericultura habitual, mas assim que a criança tiver o mínimo necessário de imunidade, em geral são 3 meses, para que possa começar as rotinas médicas outras. Então, nesse momento, o médico ortopedista especialista em coluna vertebral deve ser acionado e aí sim feita uma avaliação
sequencial daí para frente, né? Então a gente vai realizar o exame físico, né? Eventualmente algum exame de imagem, caso seja necessário, né? Uma radiografia, por exemplo, ou simplesmente o exame físico seriado para observar se essa escoliose realmente de fato se concretizou, né? Porque lembrando que nem toda malformação congênita da coluna progride para escoliose. Às vezes você tem uma alteração vertebral ali que pura e simplesmente não progride para escoliose. E aí, caso exista a progressão, a gente pode tomar medidas aí a tempo de tratamento, num tempo hábil e seguro, tá bom? Então esse era o tema de hoje, escoliose congênita, principalmente quando vista bem cedo pela ultrassonografia ainda intrauterina, e as orientações básicas, tanto para médicos pediatras, né, para o próprio obstetra e principalmente para os pais se acalmarem e saberem qual é o caminho a ser tomado nessa situação. Um abraço e até semana que vem.